Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, KID e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Dream Talks. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e hoje tenho aqui o privilégio de ter comigo um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que tem um percurso incrível, em que eu poderia ficar dias a ouvir as suas histórias, autor do livro Facing Challenge, porque de facto o que nos move é aqui os desafios. E por isso, António, muito bem-vindo. Obrigada por aceitares aqui o meu convite. É uma honra estar aqui contigo. Inês, eu agradeço imenso o teu convite e digo que a honra é mútua, porque é também uma honra para mim estar aqui contigo, porque também assisti ao teu percurso de vida mais recente, tenho perfeita consciência de como tu conseguiste desenvolver um projeto completamente novo, que não tinha nada a ver com aquilo para que te tinhas preparado inicialmente, e admiro-te e fico muito contente por estar aqui contigo e conversarmos um bocado. Que bom, António, obrigada. E realmente, conversa é coisa que nós, não é? Ficaríamos assim o tempo todo porque as histórias não param. Mas, António, eu gostava que tu pudesses trazer aqui um bocadinho para quem nos está a ouvir também. De facto, o teu percurso é admirável. E foste pioneiro exatamente a ir para fora, até do país, e estudar para fora, e eu acho isso. Então, no teu livro está lá todas essas peripécias e todas essas situações. É algo que hoje em dia já é mais normal, entre aspas, mas mesmo assim que eu ainda vejo muitos entraves até por parte dos pais, normalmente, não é? Mas queria que me contasse um bocadinho como é que foi esse início, porque eu acho essa história maravilhosa, portanto, como é que foi esse início dessa aventura? Olha, o início, e eu nunca me vou esquecer, e hoje em dia, já com a idade, já me vou esquecer de muitos pormenores, mas há coisas que se marcam na vida para sempre. E esta foi uma delas, porque eu andava no Liceu Pedro Nunes, e um dia um colega meu disse-me, sabes que apareceu agora uma organização nova que dá cursos, que se pode ir um ano para os Estados Unidos e viver numa família e estudar numa escola local e não sei quantos, eu, miúdo, tinha 15 anos, Estados Unidos, fica logo os olhos a brilhar, Exato. como é óbvio, não é? E, Estados Unidos, e fiquei a pensar naquilo, e quando eu cheguei a casa, e disse, isso é muito giro. E ele explicou-me como é que isso é tratado. Aquilo era tratado por uma coisa chamada Mocidade Portuguesa, que as pessoas da Uhum. minha idade sabem o que é, porque isto passou-se em 1900, passava-se em 1955, atenção, ainda, atenção. Uhum. E então eu disse a casa aos meus pais, eu para o ano gostava de ir para a América. Como eu era um Fosse assim senhor, uma coisa banal, não é? eu tinha, o meu pai só estava à espera que eu dissesse, amanhã sou capaz de ir à Lua, mas já bem. Disse, pois está bem, não ligou, não levaram a sério. E eu inscrevi-me, fiz todo o percurso e fiz as entrevistas e tudo, sem, podia ainda fazer sem ter que despender dinheiro, sem ter que gastar, né? Tratei. E disse, eu estou a tratar, mas os meus pais não ligavam muito, é mais uma coisa. Só que um dia apareceu uma carta em casa a dizer que eu tinha sido selecionado e que é mesmo. A minha mãe ficou em lágrimas, porque Imagino. entrava a autorização, porque eu ia fazer 16 anos, ainda não tinha 16 anos, e mesmo que não tivesse 17, e entrava um pagamento, obviamente para um curso. Bom, vários dias, até que um dia houve conversa, houve imensa choradeira, que eu ouvia a minha mãe no quarto a chorar, não queria que eu visse, mas eu sabia. E o meu pai depois disse, olha, mostraste tanto interesse e fizeste tudo isto por ti próprio, eu vou-te pôr à prova. Os meus pais foram extraordinários, porque ainda hoje há pais que não consentiriam isso. É verdade. Meus pais disseram, vou-te deixar, porque já me informei como é a organização, sei que vais para uma família escolhida, sei que és apoiado por uma organização internacional que é reconhecida mundialmente, está a começar agora cá em Portugal, mas já existe em todo o mundo, e já me informei de tudo isso,
e, portanto, parece que não é uma ideia louca de um miúdo que de repente quer desaparecer daqui, quer fugir daqui para fora. De maneira que, ao aceitar a ideia, depois eu fiquei delirante, delirante. Eu Mas já dava. viste, ó, António, só que de facto eles fizeram a coisa mais importante que eu vejo então, atualmente, que é tão significativo, que é eles acreditaram em ti. Eles acreditaram na tua capacidade, no teu potencial e confiaram de que serias capaz de Confiaram em desafio. mim, confiaram em mim, mas Inês, confiaram na educação que me tinham dado também. E isto é muito bom, os pais Muito, ouvirem. muito importante isso, sim. Confiaram na educação que me tinham dado. Eu podia ser miúdo ainda um bocado. Eu ainda era muito miúdo, ainda era, mas já tinha, para além de ter sido ter sido sempre muito criativo e ter muitas ideias e tudo isso, era alguém que, quando tinha que fazer uma coisa, assumia a responsabilidade. Eu era responsável, eu era miúdo responsável. Era até um bocadinho parado demais, devo dizer. Maneira que o meu pai, é engraçado que o meu pai, depois de eu regressar dos Estados Unidos, disse-me: Tu realmente cresceste, quanto a mim, até cresceste um bocadinho demais. Para... Eu já vinha completamente diferente. Eu abri completamente naquele Claro. ano. Maneira que eles fizeram realmente isso que foi extraordinário. E é uma coisa única que eu só soube depois já depois de já estar a começar a participar no programa. Eu parti para os Estados Unidos 3 dias depois de fazer 16 anos. Atenção. A idade Uhum. mínima para poder participar no programa era ter feito já 16 anos à partida. Era ter entre 16 e 18. Disseram, pois eu era o estudante mais novo de todo o mundo, que estava É. naquele ano, que estava a participar daquele ano. E foi realmente um ano que mudou por completo a minha vida, Uhum. porque é ir para um país completamente diferente. Sabes que naquela altura o que acontecia é que não havia qualquer preparação. Houve a entrevista na Mocidade Portuguesa, depois aquilo era o programa, que ainda não havia uma representação em Portugal, era tratado em conjunto com a Embaixada Americana. E depois havia na Embaixada Americana uma senhora muito simpática que falava um bocadinho connosco e tudo isso, mas não havia uma preparação. Eu fui para os Estados Unidos sem rede, ou Sim, seja, sem aquela orientação que mais tarde, como sabes que eu fui diretor da organização através da qual eu tinha ido antes, eu preparava os meus estudantes porque eu dizia, eles não podem ir como eu fui. Eu cometi imensos disparates porque eu não sabia o que é o choque cultural. Eu não claro. sabia o que era uma adaptação a uma outra cultura. Eu não ia à espera de nada. Portanto, eu cometi imensos disparates. Houve de um miúdo de 16 anos que de repente está num país encantador. Porque isto pode não agradar a muita gente, não, a América em que eu estive não tem rigorosamente nada a ver com a América que existe hoje em dia. Claro, claro. Rigorosamente nada. Naquela altura, o American Dream era uma realidade. Hoje em dia chamava-lhe um American Nightmare e não vou entrar mais nisso. Sim, exato. De maneira que era diferente realmente. A minha família americana foi ótima, receberam muito bem e tudo isso. A escola, eu nunca tinha visto uma escola assim na minha vida, uma escola que havia tudo, em que os estudantes iam todos para a escola de carro, porque lá tirava-se a carta aos 16 anos. Eu Mas fiquei, é verdade, é verdade. eu nunca tinha visto isso, em que se tinha todas as disciplinas, em que se fazia tudo, em que eu, como era um exchange student, que era uma novidade ainda naquela altura, eu fui uma espécie de estrela daquela high school durante aquele ano que lá estive e desenvolvi imenso, desenvolvi-o à vontade de falar em público. Eu Sim. quero que se me pedissem para dizer qualquer coisa em público, eu metia-me debaixo da cadeira e escondia-me porque tinha vergonha. Perdi a vergonha toda, perdi até demais, mas perdi realmente a vergonha toda, porque pus-me à vontade e fui buscar todas aquelas capacidades que nós temos armazenadas, usei-as. Há Sim, pessoas que passam a vida toda sem conhecer determinadas competências que tiveram, mas que nunca foram necessárias e nunca recorreram a elas, ficaram no sótão. sim. Eu E fui ao meu eu vejo sótão muito isso aulas. nos miúdos hoje em dia, né, António? Tu também deves ter esse contacto, que é o medo é tanto, não é? De falhar e de que as coisas não sejam adequadas ou que não estejam mais corretas, que as pessoas quase que preferem não usar
e deixar por revelar quase, não é? Por sentirem as coisas, quando no fundo, de facto, mas todos nós temos-las, não é? Todos nós temos essas capacidades, só precisamos dessa motivação para as usar e para as desenvolver, porque no fundo é só isso, elas estão cá todas, não é? Então, estão todas. Obviamente que os pais têm muita razão em ter certo cuidado, porque hoje em dia há outros cuidados a ter Sim, que antigamente não existiam. Há verdade. outros cuidados e esses cuidados têm que se ter com eles. Agora, quando há uma organização por trás e nós temos conhecimento de que aquilo que o jovem vai fazer não é uma coisa que caiu do céu aos trambolhões, mas é algo que está estruturado, que foi devidamente testado, que existe e que é comprovadamente uma coisa séria, então deixem os jovens crescer. Sim, Deixem-nos crescer. Os miúdos não hoje em dia crescem mais devagar do que antigamente, porque os pais não os deixam. Os pais protegem-nos exageradamente. Hoje mesmo. em dia existe aquilo que eu chamo os pais helicóptero, que são Uhum, aqueles pais que estão a sobrevoar constantemente os filhos e que estão sempre a tentar controlar tudo, não é? sim, E mesmo um pequeno disparate, de vez em quando, faz-nos crescer. Repara, eu digo sempre, há uma coisa que eu digo sempre aos jovens: errar não é um problema, é errar que se aprende mais. sem Agora, é dúvida. preciso é cometer o mesmo erro uma vez, aprender com ele. Cometer segunda vez é uma estupidez. Exato. Mas tudo isso é importante. Os pais precisavam realmente de entender isto. Sabes que uma das razões porque eu cresci imenso nos Estados Unidos foi porque não havia telemóveis. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Sim, Eu absorvi a cultura americana de uma maneira que os estudantes que eu mais tarde mandava para lá nunca absorveram. Porque os estudantes tiveram sempre, estes estudantes destes últimos anos, estes anos mais recentes, com toda a comunicação facilitada, tiveram sempre metade do tempo lá, metade do tempo cá. Porque tinham as mães constantemente a ligarem para eles todos os dias, a dizer Joãozinho ou sim, Mariazinha, sim, estás sim. bem, precisas de alguma coisa, olha, não sei o quê, vê lá, não sei o quê. E se o Joãozinho ou a Mariazinha de repente tinham um problema, porque os jovens têm, eu tive-os também, tive Automaticamente, em vez de li- resolver, ligavam para os pais e eu, exato. 10 segundos depois, tinha a mãe do estudante aos gritos ao telefone para mim, a dizer: A minha filha está a sofrer imenso, eu tenho que ir, eu vou buscá-la. E o trabalho que eu tinha a ser os pais para os segurar, para dizer: Não, acalme, tenha calma, porque vai tudo ser resolvido. Sabes como é que. Eu, em 12 meses, falei aos meus pais, com os meus pais ao telefone, uma vez. E os meus pais, acontece que gostavam de mim, não é? Mas Claro. não, falei com eles uma vez, e o resto eram cartas, cartas. As cartas levavam uma semana a vir para Portugal e uma semana para vir a resposta. Eram 15 dias. 15 dias em que, quando eu recebia cartas da minha mãe, eu tenho-as guardadas, e em que ela dizia, a certa altura, eu estava a ler, acerca daquele problema que tu disseste, eu não fazia a menor ideia qual era o problema de que ela estava a falar. Já tinha. Tinha sido ultrapassadíssimo, não é? Já tinha sido ultrapassadíssimo, já não valia a pena. E conseguir uma vez falar com os meus pais ao telefone foi uma complicação, porque era perto era na altura de Natal e as comunicações Sim, continentais, não é? intercontinentais eram complicadíssimas, ainda por cima eu estava na Califórnia. Falhou várias vezes, só para a terceira ou quarta vez é que eu consegui finalmente falar um bocadinho com os meus pais, não é? Mas é Mas assim, isso não me prejudicou nada, nada. muito pelo contrário, eu acredito, não é? Assim como tu sabes, eu fui para fora já muito depois disso, mas também ainda não era uma altura de telemóveis, eu também tinha que ir para a cabine telefónica esperar que os meus pais me ligassem, e era uma vez por semana que nós marcávamos também para se poder falar, e portanto havia esse de a situação está a acontecer, resolve, não quer dizer, se uma pessoa lá está, ao querer ir para fora também assume uma responsabilidade, não é só ter os direitos, não é? Depois também ter as consequências das coisas e aprender com Claro, isso. claro. Mas eu aprendi à minha custa. E quando eu fiz um disparate, e quando a coisa me bateu no nariz, quando a coisa nos bate no nariz, nós aprendemos, não é? Se me Exatamente. disserem, Antoninho, não faças, eu fazia outra vez. Mas quando nos bate no nariz, não, aquilo dói, não vou fazer. Exatamente. Não, Exatamente. as coisas são mesmo assim. E repara, eu vim dos Estados Unidos completamente diferente, vinha com tantas ideias,
e vinha com outra coisa, queria descobrir mais. Foi a razão porque é outra história que vem no meu livro Facing Challenges, que é a volta à Europa, que eu fiz outra coisa em que fui pioneiro. Que eu fiz um gap year, embora fosse mais curto, numa Uhum. altura que o conceito de gap year não havia. Eu, no intervalo entre secundária e universidade, decidi que ia dar a volta à Europa e encontrar todos os jovens de outros países que tinham estado comigo naquele ano, naquela zona da Califórnia, onde eles organizavam por vezes passeios e tudo isso, e nos conhecíamos todos uns aos outros. Portanto, eu tinha ficado amigo de uma série de jovens de vários países que estavam ali. Eu decidi, embora houvesse alguns de outros continentes que eu já não ia visitar, eu disse, em relação aos europeus, marquei no mapa tudo aqui e depois disse aos meus pais, e eu este ano no verão vou dar uma volta à Europa. E o meu pai já estava vacinado, já estava preparado. Exato. Disse, pois, então é assim, mas ouve lá, como é que vais dar uma volta à Europa? Vais-me pedir dinheiro? Eu disse, não vou pedir dinheiro, porque nos Estados Unidos descobri que todos os estudantes trabalhavam e tinham algum dinheiro no bolso. E eu ganhei dinheiro com Hum. aquela idade para fazer a minha volta à Europa e não pedi dinheiro aos meus pais. E como é Consegui que fizeste isso? Já agora, essa parte eu não me lembro. de rir à gargalhada, porque não podes imaginar, não podes imaginar. Aconteceu um mero acaso. Eu, depois de vir dos Estados Unidos, ia muitas vezes à Embaixada Americana, porque iam falar com eles sobre o que tinha sido e queriam saber, porque eu era pioneiro Claro. em tudo isso. E um dia estava lá e estavam a conversar ao pé de mim e alguém estava a dizer: "Ah, uma maçada, o professor português dos nossos Marines já não pode vir e os Marines estão sem professor de português e precisam de alguém." E eu meti-me na conversa, estás a ver, o miúdo, eu tinha 18 anos, e disse, mas eu posso perfeitamente ser professor deles. Eles olharam para mim assim e disseram, posso. Tá, I'll give you a try. Tá bem, então vamos ver como é. Pô, foi divertidíssimo, porque os Marines tinham uma casa no Restelo onde estavam todos. Eu ia lá, os livros já existiam os manuais da própria embaixada, portanto eu só Uhum. tinha que seguir os manuais e falar-lhes um bocado em português, conversar um bocado com eles e corrigir pouco a pronúncia e tudo isso. Os meus alunos eram todos mais velhos que eu, mas pouco mais velhos que eu também eram, não é? Também era tudo gente muito nova. Sim. Divertidíssimo, eu achei. E estava a ganhar dinheiro. Isto Espetáculo, essa eu não sabia. pois não, e estava a ganhar dinheiro. O mais engraçado é que acontece o seguinte: um dia telefonam para a Embaixada Americana, da Embaixada da África do Sul, a dizer o nosso ah, consultor, era alguém da Embaixada Hum. da África do Sul, já não me lembro exatamente qual é a função, precisa de um professor de português. E eles disseram, nós temos cá um jovem que está a dar aulas aos Marines, não temos, os Marines não se queixam, não temos razão de queixa. Então venha lá. Eu lembro perfeitamente, era um edifício, era na Rua Castilho, salvo erro. E então era exatamente o oposto do meu aluno. Quando eu entrei na embaixada, veio uma secretária e disse: "Ah, sim, senhor, faça favor", e entrou. O senhor a quem eu ia dar aulas era uma pessoa um bocadinho mais nova do que eu sou agora, mas podes imaginar, pai, de 60 e tal anos, Uhum. disse que olhou para mim e diz-me com ar: "So you think you can teach me Portuguese?" Muito bom. Estás a ver, não é? E eu disse, I think so, não é? Eu ainda por cima com pronúncia americaníssima, não é? Que tinha naquela altura, a pronúncia americaníssima. Era engraçadíssimo, porque então, eu tinha a parte da gramática, tinha os manuais da Embaixada Uhum. Americana que aproveitava. Mas depois, era consultor da imprensa. O senhor lia sempre os jornais. Então lia os jornais e ele já falava um bocado português, mas havia termos que eu não sabia, que eu explicava, e explicava às vezes a razão e a origem da palavra e tudo isso, porque eu era bom aluno de português, e corrigiam e ajudavam também a entender determinadas frases mais idiomáticas e tudo isso. Aquilo era muito engraçado, muito formal. Enquanto que com os Os marinos, outros, no curso sim. atual, com aquele era super formal. Eu ia sempre bem vestidinho e tudo isso, com os marinos tinha que ir vestir à vontade. Havia um break tea.
entrava a secretária dele e trazia-te o chá para Mas, nós tomarmos o chá. Estás a ver o que é o miúdo para fazer isto. não E sei. tomávamos o chá, depois completávamos a aula e eu agradecia e vinha-me embora. Houve. Foi divertidíssimo, mas eu tive o dinheiro suficiente porque depois eu disse aos meus pais, eu vou à boleia. E o meu pai disse, tu nunca pediste uma boleia na vida, que eu não me lembro nunca de teres pedido boleia. Ó pai, para começar faço 10 mil quilómetros e depois logo se vê. E o meu pai disse, olha, o meu pai disse aquela frase que está escrita no meu livro. Quando chegares ao entroncamento, telefona-me que eu vou-te buscar. O meu pai disse: Está bem, olha, queres ir? Eu disse assim, não, não vais fazer nada disso, mas olha, eu estou cá, quando precisares eu vou-te lá buscar. Eu disse: Pai, não telefone, vou até à Noruega e volto. E andei 2 meses e meio, sem GPS, sem telemóveis, sem internet, sem absolutamente nada, em que os meus pais só sabiam, não era onde eu estava, onde eu tinha estado, quando recebia um postal, porque eu mandava era postais, chegava ao sítio, comprava um postal Sim, imediatamente e sim. passava para a minha mãe. Estou aqui agora, não sei quantos, e agora vou seguir, daqui a bocadinho vou para a estrada pedir boleia, porque vou ver se sigo agora para Barcelona, agora já estou em Lyon e vou atravessar para a Suíça, agora estou na Suíça e vou começar a subir à Alemanha, agora vou aqui. Eu ia contando aquilo que ia sendo. Foram sabendo isto só. E Fantástico. aprendi tanto, 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 porque eu passei por tudo. Tive dificuldades. Tive dificuldades de arranjar boleia, tive dificuldades de alojamento, tive dificuldades de todo o tipo e resolvi-as todas. Sim, sim. Então, no É caso, assim, no fundo, isso trouxe daquilo que hoje em dia tanto se fala, não é? Que é preciso desenvolver, que são as habilidades socioemocionais, as ditas soft todas, skills, todas. Eu consegui aprendem-se assim. consegui resolver todas, até no vez, quando na Alemanha, quando eles fecharam a porta do Jugendherberge às 10 da noite, porque é aquilo fechava às 10 da noite e às 10 horas e um minuto já não se podia entrar, à boa maneira alemã. E então eu e mais uns amigos que tínhamos arranjado ali também do coisa, estávamos todos juntos e não entraram. E depois dissemos, e agora onde é que vamos ficar? E tivemos que descobrir onde é que íamos ficar. Eu cheio de ideias, eu até disse, vamos à polícia. Pedimos para ficar lá numa cela toda a noite. Os polícias Muito bom. eu só tinha ideias, percebes? Mas essas coisas todas eu aprendi usando o termo português desenrascar, foi Sim. aquilo, não é? Fiz sempre e resolvi sempre. Então, e depois diz-me uma coisa, porque assim, e eu vejo também muito isso em ti, é que esse espírito às vezes também nos traz assim alguma inquietação e algum, não é, sentido de não pertença ou de que as coisas parece que não estão no lugar, não é? E que também não é Tá. fácil de lidar com isso. Não foi, e foi isso que me fez, digamos, encalhar depois no ensino superior. Eu fui para o técnico porque eu era um aluno muito bom em matemática e toda a gente, naquela altura só havia 3 cursos. Era engenharia, direito e medicina, sabes? Temos que pensar em termos de 1950 e tal, não é? Exato, Mas exato. não havia mais nada. De maneira que o menino é bom em matemática, vai para a engenharia, obviamente. Detestei o curso, detestei aquelas aulas teóricas. Depois não havia folhas, nada, nós tínhamos que escrever, tínhamos que apontar tudo. Eram umas salas com gente que nunca mais acabava. Era tudo uns professores chatos, até rimos que diziam umas coisas e repetiam que não tinha nada a ver com aquilo que eu já tinha visto nas universidades americanas, que tinha andado a espreitá-las No também. fundo é, depois de ter alargado todos os horizontes, António, como é que uma pessoa consegue restringir outra vez? É impossível, não dá? E disse, não, meu pai disse uma coisa muito certa. Meu caro, enquanto estás a estudar, estás por minha conta. No dia em que paraste de estudar, arranjas um trabalho, porque eu não quero cá em minha casa gente que não faz nada. Chamados nem-nens, Uhum. hoje aos pontapés, eu nunca fui. Porque Sim. no momento eu ainda tentei depois outra área, mas também a coisa também não correu bem, embora eu tenha ido até mais longe, porque foi numa área já um pouco já ligada ao marketing, em que eu me identifiquei um bocado mais. Mas quando um dia eu tinha um professor que era meu colega, já que eu estava a trabalhar na Direção-Geral de Turismo, que me diz, António Valadas, o que é que você está aqui a fazer? Você sabe tanto como eu. Muito bom. Eu fiquei desanimado.
Portanto, eu fui tendo o meu pai deixava-me fazer as coisas, mas foi sempre extremamente rigoroso. É assim, estás aqui, estudas, eu pago tudo. Não estudas, e tinha que contribuir para a casa. Eu tinha que contribuir para a casa, sendo que o meu pai tinha, naquela altura, um salário elevadíssimo e não precisava do meu dinheiro para nada, mas quis-me habituar a princípios. Eu estou muito grato também aos meus pais, porque foram, dentro da abertura que tiveram, foram rigorosos naquilo em que deviam ser rigorosos. Sim, sim, na passagem dos valores, não é? Da estrutura, que eu acho que isso é fundamental, não é? Exatamente, exatamente. Tudo aquilo que eu fazia, eu tinha que assumir a responsabilidade. Tinha que perceber que deixava, mas a responsabilidade era minha e que eu tinha que assumir, e ao assumir a responsabilidade havia um preço a pagar. Exatamente, sim, e hoje em dia eu acho que se perde tanto isso, sabes? Voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que tu disseste aqui uma coisa fantástica, que é eles acreditaram na educação que te tinham dado, e portanto eles sabiam a estrutura que te estavam a passar, e hoje em dia o que falta, à luz disto que tu estavas a dizer, é muito esta insegurança que os pais têm neles próprios, Inseguros, e inseguros. portanto isso depois vai criar crianças e jovens inseguros, como é óbvio, não é? Não há hipótese. Completamente, Inês, é preocupante. Eu sempre disse, sabes que como sabes, eu dou muito bem com todos os meus antigos alunos, porque eu depois na minha vida, quando fui diretor de várias organizações que mandava estudantes para fora, eles deram-se sempre tão bem comigo que mais tarde cresceram e casaram e mandaram os filhos. Mas, Eu ainda houve estudantes que diziam, António, ainda vais mandar os meus netos lá para fora, porque eu não quero outra pessoa. Desde que tu trataste tudo comigo, é contigo, é a ti que eu vou entregar. Eles telefonavam mais vezes e eu dizia, António, tenho aqui uma notícia para ti. Eu dizia só, é rapaz ou rapariga? Porque já sabia que era um filho ou uma filha que me iam mandar. Eu dizia, António, sabes perfeitamente como é que lidaste comigo, conversa com ele e com ela e vê o que é que tens para lhe dizer. Ouve o que ele pensa e depois aconselham. Era o que eu fazia. Eu não vendia cursos. uhum. Eu ajudava os jovens a escolherem as carreiras. É completamente diferente. Sim, no fundo, terem uma base para o resto da vida, não é? Porque eu acho Pois, que exatamente. porque isto, no fundo, é aprender uma maneira de pensar, mais do que ter um curso ou um canudo, é aprender uma maneira de pensar, sinceramente. E preparava-os com toda uma orientação. Eu falava de choque cultural, eu pedia às estudantes que já tinham estado lá fora para virem às minhas sessões falar das dificuldades que tinham tido e como é que as tinham resolvido. E tudo isso. Eu fazia uma sessão para pais de propósito, é que pedia pais e diziam, de preferência aqueles, vem quem quer. Se tiveram algum problema, se o vosso filho teve algum problema, venham, porque é para vocês que eu quero. Digam como é que foi e como é que o problema foi resolvido, que é para os pais, para desmistificar esta preocupação. Ai, coitadinho, vai estar lá, vai estar sem ninguém, não. Fiz isso tudo. E, ao mesmo tempo, como eu estava muito à vontade com os jovens, e felizmente ainda tenho essa vontade com os jovens ainda hoje, apesar de poder ser já quase bisavô deles, não é? Eles diziam, ai, o António, um dia tem que escrever um livro, porque eu depois tive uma série de cargos internacionais, como sabes, e fui convidado para várias posições que implicavam ter congressos, seminários por todo o mundo. Viajei imenso, e Que bom. como eu sempre tive uma mentalidade de viajante e não de turista, aproveitava o ter já uma viagem oferecida para todo o mundo. Eu já estive na Austrália, já estive em todos os continentes e depois tirava dias por minha conta, mas já tinha a despesa maior feita, e ficava então a viajar à minha maneira e a conhecer o país. E conhecia isso. E contava-lhes estas histórias, às vezes exemplificava. Olha, uma vez na Turquia eu tive uma situação de choque cultural, e tive a situação de choque cultural porque estava a atravessar a Turquia e estava no meio de um não sei quê, porque eu viajava à viajante. Sim, Eu- é engraçado esse conceito. Explica aqui, porque eu adoro realmente e faz todo o sentido. Uma pessoa é completamente diferente, uma pessoa ser viajante ou ser turista, não é? Completamente diferente. Não, não, o conceito é, o turista compra uma viagem e quer ter tudo preparadinho, tudo isso, houve. Eu À neste sua maneira, não é? é Ou tudo, seja, ele não se adapta, ele quer que o quer espaço se tudo adapte. e está tudo preparadinho para ele. Houve. Eu tenho que confessar que eu hoje em dia já não consigo ser um viajante porque
Já não aguento, não aguento, não aguento. Eu agora quero ser turista porque eu Tu tens fisicamente o seu tempo também, não é, já António? já tenho a minha idade e já tenho o peso da idade que tenho. Tenho consciência disso. Tenho pena e tenho imensas saudades das coisas que não cheguei a fazer. Mas o turista é alguém que vai para conhecer a realidade do país. E a realidade, Viajar. Sim. eu estive em sítios em que não vi os monumentos todos, mas eu posso falar sobre as pessoas, sobre o que eles pensavam, sobre como é que eram, muito melhor do que qualquer pessoa que lá estava. O turista é aquele que faz 4 capitais do centro da Europa em 5 dias. Eu digo, por amor de Deus, o que raio é que eles sabem de qualquer desse bem? O que é que sabem de Budapeste, que é diferente de Viena, que é diferente de não sei o quê? Se num dia estavam aqui, no outro dia já estavam ali, e depois já davam Só se cumpriu um roteiro, mas não se Pois, conheceu, não é? pois, não sabem. E sabe, quando eu estava, por exemplo, quando eu estava no Vietnã, eu, quando chegava aos sítios, por vezes arranjava guias locais que era para mim só. Eu não me importava daquilo que pagava, mas eu queria um guia com que eu conseguisse conversar. Houve um guia que uma vez me disse: Eu nunca tive um cliente como o senhor pergunta tudo. Digo assim: Para isso é que eu estou aqui no Vietnã. Eu não vou voltar aqui ao Vietnã, se calhar tão cedo, mas eu quero saber como é que vocês são, como é que vocês pensam. Eu fiquei a conhecer o sistema de saúde deles, fiquei a conhecer coisas sobre o sistema político que um guia me contava e dizia: Não diga a ninguém que eu lhe falei sobre isto, eu tenho confiança no senhor. E tudo Ok. isso. Tive um guia que dizia: Eu, quando chego à noite, quando chego a casa, vou estudar porque já estou com medo das perguntas que me vai fazer amanhã. Muito bom. Palavra que eu tive. Tive um guia que disse: O senhor quis saber tanto sobre a nossa vida. Eu vivo nos arredores desta cidade, mas eu gostava de o convidar para a minha casa. Eu disse: Oh, Eu sinto-me honrado por esse convite e terei todo o gosto de ir à tua casa e visitar a tua família. fantástico. E eu ir à casa de alguém nessas circunstâncias, e posso ir, assim como estou perfeitamente à vontade num palácio, e já tive em muitos. Estou perfeitamente à vontade num sítio em que as pessoas comam sentadas no chão e tenham que, se calhar, comer com as mãos, ou coisa assim. Porque já passei por tudo isso. Uhum. Passei por tudo isso e não me fez mal nenhum, não fiquei infectado, não me aconteceu nada. Não me aconteceu absolutamente nada, não estou ótimo, não é? Algumas coisas que eu tive que fazer eram um bocadinho repugnantes. Vou dizer, vou confessar como a ideia do comer gafanhotos na Tailândia, mas Ui, sim, sim. não gostei, mas foi daquelas coisas, António. Nem Hum. as olhas, nada, se não vais comer. Assim, são camarões voadores. Está bem, pronto. Vou fingir que estou a comer camarões voadores e vou pedir uma cerveja. Ui, sim. Mas Ai, tem que ser assim, e há outra coisa que é importante, é ter sentido de humor também. Ajuda, muito, muito. ajuda, Acho que é uma das ajuda. maiores forças de caráter, é de facto o humor que Ajuda leva. a encarar as situações de outra maneira, não é? Não é o dramatizar as coisas, é pelo contrário. Todas as coisas, há sempre a questão do copo meio cheio ou copo meio vazio. O meu copo está sempre meio cheio. Sim, sim. Há E isso sempre um também tem aspecto sido aquilo que te positivo que tem nós vamos ter ajudado, que não é? tirar. Temos que tirar tudo o que é positivo, porque isso tudo é que nos vai preenchendo. Porque senão nunca somos preenchidos por nada, somos queixosos, não é? E ser queixosos é triste, não é? Sim, no fundo, estarmos sempre insatisfeitos, não é? É. Basicamente, estamos insatisfeitos connosco próprios. Contente, contente. Não imaginas que eu às vezes chegava à noite já cansado e tudo isso e ria-me a dizer as coisas que eu fiz. Às vezes eu falava comigo próprio dizendo: Olha, tu és louco, tu foste fazer aquilo. Fiz. Pronto, está feito. Consegui. Como a história de montar o búfalo d'água, que foi outra história que foi também. Conta, conta. A fotografia que está no meu livro, né? Contra Sim. cá. Foi no Vietnã. Foi o meu último congresso mundial, em que eu participei antes, depois de vender a minha empresa, a antiga empresa, a Multiweb. E disse um dia que eu decidi, que já tinha visto muito momento, queria um dia destinado a andar pelo campo e visitar as aldeias do Vietnã. E Uhum. então arranjaram, para eu poder ir, arranjaram o chamado carro de bois, que no caso do Vietnã é puxado por um búfalo d'água, que é aqueles búfalos que têm os cornos assim muito grandes, Sim,
que adoram estar sempre dentro d'água, porque esses países vivem sempre com metade do terreno está quase sempre de água. E eu ia com o búfalo de água e eu ia sentado na carroça a tirar fotografias. A certa altura comecei assim. Eu gostava de montar o búfalo. Eu gostava de montar o búfalo. E disse ao guia: olha, agora para um bocadinho aí, que eu vou descer da carroça e vou montar o búfalo e você vai me tirar uma fotografia. O guia: nem pense. Eu tive uma recomendação especial, porque disseram-me que o meu cliente hoje era uma pessoa de uma certa idade, com quem eu tinha que ter todo o cuidado, e, portanto, não pode fazer uma coisa dessas. E eu disse: o seu cliente é uma pessoa de uma certa idade e que é louco. Maneira, é seu cliente. E eu vou montar o búfalo. E consegui montar o búfalo e tenho a fotografia. Espetáculo. Portanto, basicamente, tu metes os guias em pânico, parece-me. Um bocadinho, um Não é? bocadinho, um bocadinho. Deixa-os ficar admirados, deixa-os ficar admirados. Quando um dia, depois de eu ter estado no resort que tinha ganho o prémio do melhor resort do mundo e não sei quantos, durante uma semana, com os meus colegas de todo mundo, e se vão todos embora depois. E eu digo isto também no Vietnã, porque o Vietnã é o que está mais. Foi a última grande viagem que eu fiz e, portanto, está mais na memória. E foram todos embora e eu disse, mas que raio é que esta gente vai saber do Vietnã verdadeiro? Tivemos sempre ambientes luxuosos com empregados por todos os lados a fazer imensos salamaleques e tudo isso, isto não é o Vietnã, eu quero conhecer o Vietnã. E depois já tinha contratado um guia para me buscar a esse tal resort de luxo para eu começar a minha viagem, que obviamente era ficando em hotéis muito mais económicos e tudo isso, porque era já pago com o meu dinheiro, porque antes era tudo pago pela Organização Claro. Internacional. E então ele levou-me e fomos dar uma volta de manhã e ele disse, agora vou levá-lo a um restaurante para o senhor almoçar. E eu disse, mas para onde é que me vai levar? Ah, vou levar a um restaurante onde nós levamos normalmente os nossos clientes. Eu disse, acho que é. Eu já estou uma semana no Vietnã a comer as coisas de maior luxo que vocês têm. Onde é que você vai almoçar? Ah, eu vou almoçar ali, é uma coisa equivalente a uma tasquinha vietnamita. Eu disse, é aí que eu vou almoçar consigo. Ele ficou assim, eu disse, desculpe, mas o senhor já pagou o almoço. Eu disse, eu não quero saber o que é que está pago. Eu quero saber, eu quero almoçar consigo, porque eu vou pela primeira vez almoçar com vietnamita a sério. E não com gente de todo o mundo que está habituada a todos os luxos e que não quis saber como é que vocês vivem. Portanto, diga-me, vou consigo. E ele ficou muito admirado, mas depois percebeu como é que era, como é que eu queria, não é? Uhum. Que massa. Há assim algum sítio onde tu ainda gostasses de ir? Há sítios onde eu nunca fui e gostava muito de ir. Eu gostava, tenho imensa pena nunca ter chegado a ir a Petra, Uhum. na Jordânia. Gostava muito de ter estado lá. Já estive num sítio na Turquia que existe, que é parecido, no sul da Turquia, um sítio que eu descobri por andar por lá, por mundos e vales, porque não é daqueles sítios que são muito referidos nas viagens. Petra é claramente um dos locais que. Não, e ouvi, há muito. Eu a América Latina conheço muito pouco. Eu da América Latina, quer dizer, da América do Sul apenas conheço realmente o Brasil. Conheci Uhum. o Brasil a fundo e corri de alto a baixo, desde as cataratas de Iguaçu até lá acima. Já estive em sítios com que eu tinha sonhado e que estive, porque eu em casa dos meus pais havia o National Geographic. E eu, além de gostar imenso de ler, adorava viagens e via mapas e tudo isso. Um dia, no National Geographic, descobri uma fotografia no Camboja, em que na zona de Angkor Wat, onde há aqueles templos, havia um templo em que por trás havia uns troncos de árvore enormes e as raízes das árvores escorriam ao longo da fachada do templo e à porta de uma das entradas para o templo estava só a passagem que dava para uma pessoa, estava um monge budista. E eu disse, eu não morro sem estar ali. Eu tenho uma fotografia nesse sítio. Tenho uma fotografia nesse mesmo local, não é? Eu consegui estar, quando fui a Angkor Wat, eu consegui eu andava com o guia, andei vários dias, porque eu fui visitar os templos todos e tudo. E ao terceiro dia fomos finalmente a essa zona de templos, porque só o Angkor Wat propriamente dito, o grande templo, é uma coisa enorme, que leva-se um dia inteiro para ver aquilo como deve ser. Mas fui visitando as várias zonas e disse,
estou finalmente no sítio que eu queria. Fiquei todo. O guia olhava assim para mim, não percebia a minha excitação, Exato. porque é que eu estava tão contente, não é? E eu, engraçado que ontem à noite deu na 2, no canal 2, uma reportagem sobre o Camboja, Aí que eu foi. fui logo ver. Hum, Vi muitos sítios onde andei, como o Lago de Tonle Sap, que é o maior lago do sul da Ásia, um lago que encolhe e diminui ao longo do ano, em que as casas são todas flutuantes e eles deslocam as próprias casas, toda a vida é feita em cima d'água. Uma coisa interessantíssima a propósito de educação que eu descobri no, no Camboja. No dia em que eu ia para o lago, ia com um guia no carro e depois ia-me levar ao lago e depois ia dar o passeio no lago, é tudo feito de barco. Para já, uhum. eu ia entrar para o barco e ia escorregando e ia entrando dentro de água, que não tem muita Sim, piada, porque aquela água tinha um aspecto bastante sujinho, não certo. era nada apetitosa. Mas enfim, mas consegui evitar. Mas no caminho eu vi uma data de miudinhos pequeninos em bicicletas, tinham uma estradinha ao lado da estrada para nós, andando com aqueles miúdos. E o guia disse-me: as aulas começam daqui a 2 dias, eles vão para a escola limpar e preparar a escola para o início das aulas. Hum, Houve, sim. atenção, quem era o menino que em Portugal ia para a escola preparar a escola Houve. Ok. Isto é daquelas coisas que devíamos dizer às pessoas. Os miúdos, Os pais até se sentiriam insultados com isso, que é uma coisa. insultados com isso. Os miúdos de famílias pobres, mas que estavam a receber educação, iam para a escola, preparar a escola, uma escola modesta, obviamente, que era também, mas iam preparar e limpar tudo aquilo para depois poderem começar com as suas Mas tu aulas. já viste o que é que está implícito nisso, no fundo, é o todos colaborarem para um objetivo Bom, comum, bom, não sabe é? uma coisa que eu notei? Os países do Sudeste Asiático, que é uma área que eu adoro. Eu já estive já estive no Vietnã, já estive no Camboja, já estive na Tailândia já mais do que uma vez, já estive 3 vezes, e já estive também na Malásia. Ah, Uhum. mas em todos esses países há dignidade, ao contrário do que acontece noutros países, e agora não vou falar em quais, não vejo gente muito pobre, mas não vejo gente a pedir. Todos eles trabalham para qualquer coisa, todos eles produzem, todos eles conseguem descobrir dentro nas circunstâncias em que vivem qualquer coisa que para produzir e para conseguir estar a colaborar com a comunidade. Eu nunca vi um pedinte nesses países. Sim, sim. E há outros países ali próximo também onde existem por todos os lados. Eu considero isto são povos de enorme dignidade. Eles sentem que há necessidade. Aí a outra coisa é não menorizar as mulheres. As mulheres Uhum. estão ali tanto como os homens, enquanto que há culturas em, como sabes, Sim. são número dois, até têm que andar atrás dos maridos, não é? Eu dos Uhum. Não, esses países têm características que eu aprecio imenso, sabes? Sem, sem dúvida. E, ó, António, porque nós poderíamos ficar aqui o tempo inteiro na conversa, né? Mas só para também irmos aqui fechando, diz-me uma coisa, porque tanta coisa que tu já fizeste e que já viveste, não é? Quer dizer, eu sei que ainda há mais projetos, portanto, o que é que ainda vem para aí? O que é que ainda e tens aí também como essas ideias que vão assim saltitando? Bom, eu tenho necessidade de ter a mente ativa. Aliás, já tenho lido muito sobre isso, que o que nos mantém, digamos, não velhos é a mente. Sim. Óbvio, como sabes, já tive problemas como fraturei o colo do fémur e tive uma recuperação meteórica que o próprio cirurgião ficou admirado, porque eu meti-me na cabeça que eu não tinha feitio para estar fechado em casa a fazer fisioterapia em não sei quantas semanas ou não sei quantos. Quando um dia eu disse à fisioterapeuta que vinha cá, agora começa-me a ensinar como é que eu faço para descer a escada. Ela disse, ainda é muito cedo para o senhor pensar nisso. Eu disse, não é? Porque eu para a semana vou para a rua. Portanto, não penso que eu vou ficar com a parte esticada durante certas semanas. Portanto, tudo. Repara, eu costumo dizer, eu sou velho
porque eu gosto da palavra velho, detesto a palavra idoso, porque Hum. idoso faz-me sempre pensar em notícia do Correio da Manhã, Ai, idoso atropelado, não sei quando. credo. No Correio da Manhã, os idosos são todos atropelados. Maneira, agora, eu sou velho, mas aqui não sou. Aqui não sou. E não sou enquanto a minha mente trabalhar e enquanto eu tiver motivações e qualquer coisa que me obriga, que me satisfaz. Agora, há uma regra que eu tenho: só faço aquilo em que acredito e que me dá prazer. Não Uhum. faço. Não tenho, felizmente, necessidade para estar a fazer qualquer coisa porque preciso. Não. A minha vida está perfeitamente organizada. Agora, eu preciso de estar ativo, preciso Sim. ter qualquer coisa nova para fazer. E quando me surgiu este convite, que é de há meia dúzia de dias, de uma coisa completamente nova que estava a ser introduzida no nosso país, ainda por cima, que é uma novidade, e que tem a ver com a educação a que eu sempre estive ligado, e tem a ver com o domínio do inglês, que eu considero que é extremamente importante. Fundamental. Fundamental, fundamental. Eu todavia dizer, eu escrevi uma vez um artigo, já não sei para que revista, em que eu dizia a certa altura, o inglês não pode ser a nossa segunda língua, deve ser a outra primeira língua. E mal sabia eu que recentemente já foi dito que daqui para já, daqui a 7 anos, todas as profissões e todas as atividades vão requerer um bom nível de inglês. Portanto, o inglês é necessário hoje em dia a todos os níveis, para todas as empresas e todas as universidades têm que se lembrar disso ou preparar os seus alunos para o ingresso no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, que daqui a 7 anos nós não sonhamos o que é, O que é que porque vai muitas ser? das profissões que vão existir não existem agora, nem nós sonhamos o que vai haver. Sem dúvida. O que essas organizações têm que desenvolver são os chamados os transferable skills, as competências transferíveis, aquelas que permitem a uma pessoa adaptar-se com os conhecimentos de base que tem que ter, que são fundamental. Continua a considerar que é absolutamente Sem fundamental dúvida. a educação de base. Mas depois tem que ter aquelas competências que permitem uma adaptação rápida a uma coisa que hoje em dia é assim, mas pode daqui a pouco tempo já ser completamente diferente. De Sim. maneira que o que eu tenho é um desafio como é dentro de uma área em que eu estou à vontade, que sempre estive, e como é uma área completamente nova e é um desafio também, obviamente, eu só fiquei admirado quando a pessoa que me convidou disse: tens consciência, porque eu tenho 82 anos, não é? E estou a poucos dias de fazer 83. As pessoas dizem: não, parece mais que tens 38. Vamos lá ver. Isso, depois, isso é para ser discutido. E, Exato. e ela disse: não, mas tu tens exatamente as características da pessoa que eu quero para partilhar comigo. Bom, eu tenho que sentir uma certa vaidade, Então não, claro que sim. a palavra certa. E alguém que me veio aos 82 anos propor uma parceria em qualquer coisa, mas sinto-me feliz. E realizado, que é o que eu acho que é o mais importante. Eu ainda mexo. Esta parte ainda não Tem é? mesmo muito para dar, António. Eu acho que é mais por aí. Bom, e já sabes como é que eu sou assim, sou informal, como as pessoas já devem ter percebido que Uhum. isto, porque eu digo as coisas exatas. Sabes uma coisa que eu disse quando cheguei a velho? É ótimo, porque eu agora digo as coisas como quero, à minha vontade, e as pessoas já não ficam chocadas, até acham graça. Exatamente, exatamente. Então, olha, só para finalizarmos, assim, que conselho é que tu deixarias para os jovens de agora que estão, se calhar, a iniciar o seu percurso? O que é que seria assim o mote? O que é que tu achas? Não tenham receio de enfrentar situações que desconhecem, desde que sejam devidamente controladas. Procurem não adquirir tudo aquilo que conhecem através da palma da mão. Não estejam viciados em ecrãs nem nada desse. Não se esqueçam que os livros nunca vão deixar de existir e é nos livros que se aprende muita coisa. Pode ser um bocado mais maçador e cansativo e tudo isso, mas é onde vão desenvolver, porque aquilo que aprendem na palma da mão, por vezes já foi condicionado por vocês próprios, porque vocês criaram o algoritmo Certo. ao procurar sempre a mesma coisa e, portanto, aquilo que vos é fornecido é aquilo que já está preparado para aquilo que vocês querem ouvir. E não é lendo, nem não é vendo sempre aquilo em que nós já acreditamos que aprendemos qualquer coisa mais. Para aprendermos qualquer coisa, temos que aprender exatamente, se calhar, o oposto. Para termos
duas Pensamento formas crítico. para depois tirar uma conclusão. Portanto, tentem desenvolver a vossa cabeça e não tenham receio de sair de casa, não tenham receio de ir para outro. Socializem. Também é importante. Os jovens hoje em dia Fundamental. socializam muito menos, não é? Troquem ideias com as outras pessoas. Quando eu chego a uma escola e no intervalo, estou os miúdos todos sentados no intervalo e ninguém abre a boca e estão todos assim, eu digo assim, É estão a falar assustador. um outro, o que é isto? É assustador, não é? Mesmo, Isso é mesmo. tão triste. Corram um bocado, tropecem, façam disparar, não faz mal, não faz mal, não faz mal. Muito Sejam pelo contrário. Sejam jovens, não é? Também, sejam jovens, há uma idade para ser, não fiquem com pena, olha que pena que eu fiquei de não ter feito isso também. E, Mesmo. no fundo é isso, saiam um pouco da vossa zona, não tenham receio de sair da vossa zona de conforto. Não tenham, e pais, não tenham, ajudem os vossos filhos a crescer. E não é fazendo-lhes a papinha toda que eles vão alguma vez crescer. Porque no momento em que forem largados, ficam aflitos porque não sabem. Muito pior. Sim. Portanto, ajudem-nos a prepararem-se para aquilo. A obrigação dos pais é preparar os filhos para o futuro. Não é poupá-los a todas as situações menos agradáveis, porque eles vão encontrar situações Elas menos. vão acontecer, exato. Se não estavam preparados para isso, não vão saber resolvê-las e vão Sem dúvida. resolvê-las muito mal. Sem dúvida. António, muito, muito obrigada. Nós teríamos aqui muito mais por onde falar. Olha, Eu vou deixar também aqui a imagem do livro, porque, olhem, lá está, leiam, porque é um ótimo exemplo, onde podemos ir beber muitas destas histórias de facto, e que eu acho que é maravilhoso teres deixado esse legado também, que é incrível, não é? E por isso, só agradecer-te, e se calhar outras conversas virão, porque nós temos aqui muito por onde, não é? Portanto, acho que podemos aqui trazer, através das histórias e das vivências, se calhar outros contributos e de facto abrir aqui um bocadinho a mente a pais e a jovens para que possam também de facto seguir o percurso deles. Por isso, obrigada pelo teu contributo, António, foi muito bom. obrigado, Inês, e eu é que te agradeço. Devo já dizer que o livro, eu não sou um escritor, mas dizem que sou um contador de histórias, portanto, é para ser lido da maneira, a maneira informal como está escrito. São histórias e saíram exatamente assim, e é assim que eu quero, porque o livro foi escrito por mim. Maneira que, e dizer que estou sempre disponível para conversar contigo e com qualquer pai que também queira. Porque se quiserem também podem contactar comigo, que eu terei todo o gosto em conversarmos um bocado calmamente. Repara, eu preciso de estar com gente, não é? Sim, Quando eu estou a falar com as pessoas, eu nesse dia sinto muito mais feliz do que no momento em que estou em casa, em que não estou claro. com ninguém, não é? De maneira que tudo isso, para mim, faz parte da minha vida, não é? A minha vida é estar com outras pessoas, é contactar com as pessoas, é sentir-me feliz. Se as pessoas estão de acordo depois com aquilo que eu digo ou não estão, não tem importância nenhuma, não tem Claro. importância absolutamente nenhuma. Mas porque a pessoa depois daí tira aquilo que entender. Eu Sim. não estou a impingir nada a ninguém. Agora, há uma coisa que podem ter certeza: tudo aquilo que eles disseram, eu acredito e foi já experienciado por mim. Sim, vivamente. E sem dúvida, deixamos também os teus contactos, António, porque de facto eu acho que podes muito contribuir com todas as tuas experiências. Obrigada a todos que nos estiveram aqui a ouvir, que vão aqui seguir o nosso episódio. Foi mais um episódio das nossas Dream Talks. Hoje aqui com o meu convidado António Valadas. Eu sou Inês Souto Maior, arquiteta de sonhos. Vamos sonhar juntos?